Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, professor, dia 12 de junho de 2025, louvamos ao Senhor pela vida dos amados irmãos, do irmão Rodrigo, do irmão Alvaci e do irmão Paulo Batista. Por favor, professor Wilton, ora, por favor, professor. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma noite e vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo, a nossa comunhão. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui nessa noite, junto com os nossos irmãos, estudando a Tua palavra no Evangelho segundo Marcos. Que as palavras aqui, que cada participação dos irmãos, que a leitura do texto, que o comentário possam trazer edificação para cada vida aqui, Senhor. Que mais de Cristo e a igreja seja formada em nós, que nós possamos caminhar sempre para a maturidade no Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, essa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. O tema será Semeando Utopias. O texto base é Marcos 4, do 1 ao 25. Marcos 4, do 1 ao 25. Diz assim o nosso estudo. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas, com parábolas. No seu ensinamento, dizia para eles: escutem, um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram o que significavam as parábolas. Jesus disse para eles: para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, não vejam, escutem, mas não compreendam. Para converterem e não sejam perdoados. Para convertam. Mas vamos lá. Jesus lhes perguntou: vocês não compreendem essa parábola? Como então vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a ouvem, chega Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. E quando chegam a tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outras recebem a semente, entrando os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos que sufocam a palavra. E ela fica sem dar fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um. Jesus continuou: quem é que traz uma lâmpada para colocá-lo debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus dizia ainda: prestem atenção no que vocês ouvem. Com a mesma medida com que vocês medirem, também vocês serão medidos, e será dado ainda mais para vocês. Para aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado e até mesmo o que ele tem. Aprofundamento.
As 3 parábolas do capítulo 4, baseadas na experiência da roça, citou-se no começo de nova etapa. No fim do capítulo 3, armava-se perigosa tempestade para Jesus e seus seguidores. A tentativa dos parentes em prendê-lo, a calúnia satânica dos doutores da lei e a reação, pelo menos estranha, da família de Jesus nos obrigaram a parar e rever a caminhada. Agora, de fôlego novo, recomeçamos buscando com Jesus utopias ou esperanças que nos estimulem a subir a montanha. De fato, Marcos fala de um novo começo e mostra novamente um cenário amplo, Mar da Galileia, multidão, barca, ensino. Compare com Marcos 3, 7 ao 9. Desta vez, Marcos informa algo sobre o conteúdo do ensinamento de Jesus, mostrando que as parábolas explicam esse conteúdo. Quem caminhou até aqui com o Evangelho, a essas alturas, percebe que as parábolas são um reforço de esperança, a busca de uma reserva de energias para recomeçar. Jesus não se intimida com o enfrentamento dos doutores da lei e com a oposição dos parentes e familiares. E os discípulos dele? As parábolas nos garantem que, apesar dos parentes, perdas ou fragilidades, a boa notícia vai triunfar. A primeira parábola semeadora de utopias é a mais longa. Depois dela, aplica-se a função das parábolas. Faz-se uma aplicação à vida da comunidade, concluindo com algumas sentenças estreitamente ligadas ao tema. A parábola do semeador poderia receber outros títulos, por exemplo, a força da semente, a boa notícia será bem-sucedida, e etc. Mas todos devem estar ligados aos temas da esperança e da utopia. E para compreender bem a força dessa história envolvente, as parábolas têm a função de nos deixar indiferentes, de não nos deixar indiferentes ou em cima do muro. Será oportuno recordar um modo como os agricultores da Galileia plantavam. Costumavam espalhar a semente quando o solo ainda estava coberto de mato. Depois disso é que passavam o arado ou enxada para limpar o terreno e sepultar a semente. Assim se aplica para que parte da semente cai no caminho. Por que parte da semente cai no caminho? Outra entre pedras, ainda outras nas moitas de espinhos. E ninguém critica o semeador. Além disso, deve-se recordar que naquele tempo e lugar quase não havia estradas. Os atalhos atravessavam as plantações, de modo que essas veredas também recebiam semente, mas não eram capinadas ou aradas, ficando as sementes aí caídas à mercê dos passarinhos. A parábola mostra como era a terra dos pobres agricultores da Galileia. Não estamos nas férteis várzeas dos ricos, mas nas morras quase imprestáveis para o cultivo. Mas nos morras quase imprestáveis para o cultivo. Alguém, muito atento aos detalhes, poderia exclamar: eita, terreno ruim! De fato, somente um quarto dele é fértil. Chão batido, pedras, moitas de espinho, dão uma vontade enorme de não querer esse terreno nem de graça. Além disso, a parábola é dramática. 3 tentativas frustradas. Somente na quarta é que a semente encontra bom terreno para produzir. Os resultados obtidos desse tipo de terreno eram bem desanimadores. Estudiosos afirmam que a proporção entre semeado e colhido não chegava a 30, ou seja, de 1 quilo de semente, não se podia esperar mais do que 30 quilos colhidos. Bem pouco. Nota-se, então, a força utópica da parábola. A semente que Jesus semeia é extremamente fecunda e fértil. O mínimo que produz é o máximo que se esperava nas condições daqueles lugares. Mas ela chega a produzir muito mais, 2 vezes o máximo esperado, 60, e até mais de 3 vezes 100. O pobre agricultor da Galileia, ouvindo essa boa notícia, certamente exclamava: eu quero essa semente já. Quem chegou a essa constatação ouviu e assimilou. Em outras palavras, mordeu a isca, encontrou a luz. A esperança é a utopia para subir a montanha. Note-se que a parábola começa e termina com um apelo a escutar. Quem não tem ouvidos? Ninguém. Mas nem todos ouvindo conseguem escutar, pois isso é resultado de discernimento. Quando a ficha cai, então é que se escutou bem. A parábola, portanto, quer devolver às pessoas pobres o brilho no olhar
e a esperança no coração. Não se prender aos fracassos em 3 tentativas, mas crer na força da semente e, sobretudo, semear. O próprio Jesus e sua boa notícia passaram até agora por fracassos, rejeições, tentações e atentados, como vimos. Mas ele continuará semeando. O terreno bom estaria ainda para chegar, é esperar para ver. Mesmo que o matem, seu projeto vai vingar e dar frutos além da expectativa. Veja João 12, 24. Ele será a semente enterrada que produz 100 por 1. Essa parábola, entre a parábola e a aplicação para a comunidade, temos breve intervalo explicando o porquê das parábolas. Essa isca que balança diante da gente com vontade de ser mordida. Note-se que, de repente, desaparece a grande multidão, Jesus fica sós com um grupo de discípulos 12. Temos a impressão de que, neste caso, para as multidões, a ficha não caiu. Elas foram embora, fazendo parte do que estão por fora, em oposição a um grupo, discípulo e os 12, que estão com Jesus sem, todavia, entender a fundo a parábola. Parece que Jesus contou várias parábolas e aquela que Marcos registrou serve de parâmetro para as demais e para esclarecer o conteúdo do ensinamento de Jesus. As parábolas são uma espécie de provocação que somente os que estão ligados conseguem compreender. Quem está por fora não se sente implicado e vai embora. É a indiferença que esteriliza, sufoca as utopias e mata. Se a esperança é a última que morre, a indiferença é sua assassina. Jesus cita em Marcos 4,12, Isaías 6, 9 ao 10. E, à primeira vista, parece que, de propósito, Deus fecha os olhos e tapa os ouvidos dos que estão fora, para que não vejam, não escutem, não compreendam, não se convertam e não sejam perdoados. Exatamente o contrário do que Jesus disse nas suas primeiras palavras, em Marcos 1,15. O texto citado de Isaías situa-se logo após a vocação desse profeta e serve para mostrar o ambiente de dureza do coração, indiferença e até rejeição que ele encontrou, exatamente como acontecia com Jesus. Marcos recordou essas duas coincidências. Os de fora, portanto, coincidentemente recusaram olhar, escutar, compreender, converter-se e, consequentemente, ser perdoado. Não estariam identificados no tipo de terreno ruim da parábola. Para entender o mistério da vida, palavras e ações de Jesus é preciso estar por dentro. É decisivo, mas não nos iludamos facilmente, pensando que seja simples estar por dentro. Isso supõe a humildade de quem está sempre aprendendo, sempre sentado aos pés do Mestre. Em outras palavras, nem os discípulos, nem os 12 morderam a isca da parábola. Vem então a explicação em 4, 13 ao 20. Certamente é uma tentativa de aplicá-la à vida das pessoas na comunidade, os batizados e os catecúmenos. Assim, acabamos sendo novamente envolvidos, e dessa vez em torno de uma outra interpretação da parábola. Dito de outra forma, a ênfase não é posta agora na força da semente, mas no tipo de terreno que cada pessoa é diante da fecundidade irresistível da semente. Irresistível, em parte, porque há pessoas que são chão duro e batido, superficiais, cheios de pedras e de espinho, e há pessoas que são terreno bom, surpreendentemente fecundo. Por que isso acontece? Porque alguns põem outras preocupações ou prioridades à frente da semente. Acolhem a palavra sem enterrá-la na vida, e Satanás, já sabemos quem seja, se torna mais forte e arrebata tudo. A falta de profundidade é um passo além do primeiro grupo, representado por aqueles que não enterram a semente, e faz a plantinha morrer diante das tribulações ou perseguições provocadas por causa dela. Jesus, ao contrário, deu profundidade à palavra, enfrentando tentações, calúnias e ameaça de morte. A quem envolve com as preocupações do mundo, com a ilusão da riqueza, deixando falar mal mais alto os outros desejos. É assim, sufoca-se a palavra. Concluindo, quais seriam esses outros desejos? Arriscamos o palpite e remetemos à segunda parte de Marcos, contemplando a escandalosa atitude dos 12, brigando entre si para ver quem é o maior. Finalmente, há o bom terreno, que produz além das expectativas, pode ser alguém do círculo próximo a Jesus, mas pode ser também alguém que nem sequer o segue.
Importa notar aqui o retrato da comunidade de seguidores de Jesus. É quase uma pequena tragédia. Como na questão do terreno, poderemos dizer, eita comunidade ruim. Mas não esqueçamos, a perspectiva é otimista. Tudo aponta para último tipo de terreno, para o sucesso que compensa ou faz esquecer as perdas, as lutas e os fracassos. Compare com João 16, 21. E é, além disso, que falam as últimas sentenças de Jesus. As coisas boas devem aparecer acima e à frente das ruins, assim como a luz foi feita para brilhar. É uma breve comparação que faz pensar, ouvir para compreender. Há o risco de sermos mesquinhos no ouvir, como o terreno ruim que esteriliza a força irresistível da semente. A mesquinhez é uma doença que vai corroendo a pessoa até destruí-la completamente. É um aviso para quem está fora. Quanto mais lá estiver, mais se afastará. É um incentivo para quem está dentro, sentado para ouvir. Aprender e comprometer-se, o crescimento nessa performance depende muito da pessoa. É assim mesmo, quanto mais buscamos, mais teremos. Quanto mais tivermos, mais ainda será nossa sede. Quem não se acomoda, caminha e avança. Quem se acomoda, para e retrocede. E, no fim, possui apenas a constatação de ter perdido tudo. Ô, Glória! Vamos lá, professor. Fique à vontade. Logo após o professor dar uma pincelada a respeito, nós iremos começar a fazer as perguntas. Vai anotando as perguntas aí, tá bom? Para nós fazermos pergunta ao professor. Ativado aqui tudo, né? Tá, beleza. Tá ouvindo aí Tranquilo, direitinho, Isaías? tranquilo. Então tá bom. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz. E vamos fazer um breve comentário acerca do texto lido, que está em Marcos capítulo 4, do verso 1 ao 25, não buscando complementar aquilo que já foi dito aí pelo irmão Isaías, né? Porque essa leitura foi muito bem feita, uma leitura detalhada e com uma Explicativa. profundidade admirável. Mas vamos só fazer alguns comentários em cima desse texto e como que a gente pode aplicá-lo para a nossa vida. E aí, como de costume, a gente deixa esse espaço aberto para vocês perguntarem, trazerem seus comentários acerca do texto lido. Essa parábola, ela é considerada uma parábola de paradigma, paradigmática. O que que é isso? Ela é a parábola que serve para explicar as outras parábolas. Ela é a parábola que está em Marcos, que é o texto que nós estamos lendo, e ela foi refletida, por exemplo, lá em Mateus. Mateus 13, que é o capítulo das parábolas, começa exatamente com essa parábola. Por que que essa parábola é chamada de paradigmática? Por que que ela é a parábola exemplar? Porque é o dito de Jesus, a própria parábola em si, a metodologia das parábolas e a explicação da parábola. Então, essa é uma parábola que você não tem que se esforçar para entender. Por quê? A explicação já está ali feita pelo próprio Senhor Jesus. A comunidade ela recolhe essa parábola, esse ensino de Jesus, floreia ali com aquilo que a comunidade entende ser necessário para o texto e mostra que ela é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explica. Mas olha cada coisa interessante que tem nesse texto. Como eu falei no início, a leitura que o irmão Isaías fez, junto com a explicação do texto, é uma leitura muito rica. Ela é uma leitura aprofundada. Então, quem quiser se aprofundar em cada detalhe dessa parábola, pode fazer depois a releitura do texto, que você vai ter já muito bem explicada essa parábola. Mas algumas coisas aqui chamam a atenção. Então, como eu disse para vocês, a minha intenção aqui não é complementar a explicação que foi dada, mas apenas chamar a atenção para algumas coisas. O começo diz assim, ó, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Por que está insistindo nisso, né? Porque o que ele quer enfatizar é que a obra principal de Jesus e a obra persistente dele é o ensino. Jesus é um mestre que ensina em locais inapropriados, em locais não muito comuns, né? Onde que os mestres ensinavam? Ou na sinagoga ou no templo, né? Na sinagoga da sua cidade ou no templo em Jerusalém.
Aqui, você encontra um mestre popular. Ele começa a ensinar de novo as margens do Mar da Galileia. Geograficamente, está posicionado. Qual o local? O Mar da Galileia. Só que a importância aqui do texto não é a geografia em si, mas é aquilo que o local representa. E mar, nos evangelhos, representa dificuldade. Então é isso que a gente vai já se posicionar. Uma multidão se reuniu em torno dele. Outro acréscimo de dificuldade. Todas as vezes que a gente vê as multidões atrás de Jesus, você sabe que existe dificuldade, que é um ensino em que não alcança a maioria. Pode verificar. O João capítulo 6 é um exemplo muito claro disso, né? Aquelas multidões atrás de Jesus, e no final do discurso de Jesus, aquelas multidões não querem mais segui-lo. Esse é o panorama quando nós vemos nos evangelhos a questão geográfica de um mar e também a dimensão populacional. É uma multidão que está atrás de Jesus. Se reuniu em volta dele, ou seja, o texto está mostrando que a ênfase está totalmente em Jesus. Por isso, olha só o que ele vai fazer, ele vai mudar de local. E Jesus entrou numa barca e sentou-se. É a posição de um mestre. Então, o que o texto quer nos chamar a atenção? Olha, veja que Jesus, ele está diante de uma multidão, e o que ele faz diante da multidão? Ele ensina. Para que é isso? Para mostrar qual que deve ser o modus operandi da comunidade. A comunidade deve se espelhar em Jesus para ensinar. É papel da comunidade o ensino. É através do ensino que a comunidade tem que alcançar as multidões. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Então, esse posicionamento, claro, você fala é uma coisa lógica. O barco está no mar e a multidão está ali em volta. Mas ele quer posicionar você ali para entender o desafio que está diante de Jesus. Jesus ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. Agora vai inserir a metodologia. O que nós devemos aprender com Jesus? O ensino por meio de parábolas. É lógico que depois de 2000 anos que nós temos o texto, quase 2000 anos, todo mundo sabe, Jesus ensinava por parábolas, né? Até quem não lê os evangelhos com frequência, até quem não é, vamos chamar assim, do ambiente cristão, sabe de que Jesus era um mestre que ensinava por parábolas. Tem parábolas de Jesus que já ficaram famosas, né? Tem pintores que fizeram quadros em cima de parábolas de Jesus. Então, as parábolas de Jesus, elas se popularizaram, mas nós não podemos enxergar com a mentalidade de hoje. Nós temos que levar a nossa mente lá para o texto e verificar como que eles entendiam lá essa questão. Parábola, aqui vai apontar um cumprimento profético, né? Já nos profetas falava-se dessa questão, dessa sabedoria popular por meio de parábolas. Então, Jesus, ele é um mestre popular que ele usa uma linguagem compreensível, né? Só que, mesmo nessa linguagem compreensível, o mistério de Deus, ele é colocado. E essa é a beleza dessa parábola. Porque como ela é a parábola que ela vai servir de exemplo para as outras, é através dessa parábola que nós vamos aprender como Jesus fazia e os resultados que eram alcançados, a gente verifica que enquanto ele ensina, tem pessoas, em sua maioria, que vão rejeitar o seu ensino ou até aceitá-lo num primeiro momento, mas depois, não havendo uma frutificação, desistem, e aquelas que verdadeiramente aceitam o seu ensino e passam a seguir Jesus. Então ele começa assim: escutem. Um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Vocês têm dificuldade de enxergar isso aqui hoje? Talvez não, porque mesmo não morando numa região como aquela onde Jesus estava, através dos ensinamentos, através de filmes, de livros, né, de pesquisas, a gente consegue imaginar lá o local. Mas veja, ele está falando para um povo que está no dia a dia naquilo. É claro que se Jesus fosse nos ensinar hoje, ele usaria as palavras que são comuns a nós hoje. Então, quando ele fala sobre isso, que um homem saiu para semear,
toda aquela audiência, ela já sabe do que ele está falando. Com certeza já vem na mente deles aquela imagem do cotidiano, do dia a dia. E essa é a beleza de Jesus, e essa tem que ser a beleza quando a gente vai apresentar o Evangelho. Tem pessoas que acham que apresentar o Evangelho é ler literalmente, ipsis literis, as palavras que estão ali. Se você entende assim, você com certeza rejeitaria Jesus. Por quê? Você teria que falar para Jesus: Jesus, pega as escrituras do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento e sai lendo. Não é isso que é tido como uma pregação eficaz? É o pregador que ele prega uma mensagem expositiva. O que, que é isso? Ele pega um texto bíblico, ele vai lendo o texto na sua sequência, verso a verso, e faz a explicação e a aplicação do texto. Só que se a gente lançar isso em Jesus, nós não vamos ver isso em Jesus. Ele pega textos do Primeiro Testamento, ele faz uma citação, mas para Jesus, o que, que ele é? Ele transforma a mensagem de Deus na coisa prática do dia a dia. Então ele é mestre nisso. Ele sabe como ninguém cativar as pessoas. Ele não é um pregador metralhadora que sai soltando versos bíblicos em cima das pessoas. Ele não é um pregador dogmático, né, que sai falando de temas ao torto e à direita. Ele não. O que Jesus faz? Ele analisa o ambiente onde ele está e aí ele introduz um assunto do dia a dia que cative essas pessoas. Então, quando ele começa assim, um homem saiu para semear, na mente deles eles já estão verificando ali o que é do dia a dia. E é bem possível que entre aquelas pessoas que estão ali ouvindo o seu ensino, tem alguém que faça esse trabalho de um semeador, né? Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. E aqui não dá tempo de nós entrarmos em todos os detalhes, como eu falei, uma vez que o texto que o irmão Isaías leu já explica, mas a beira do caminho é um local de difícil acesso. Quem é que fica à beira do caminho? Os marginalizados, né? Então, essa semente, ela cai ali e atinge um certo grupo de pessoas. Mas aqui, o que está sendo colocado? Que mesmo que essas sementes tenham chegado a esse tipo de gente marginalizada, a esse terreno onde ficam essas pessoas, não são essas pessoas que têm um contato direto, que vão se aproveitar bastante. Pelo contrário, diz assim: os passarinhos foram e comeram tudo. Então, na mentalidade daquelas pessoas, o caminho está bem colocado, a cena está vívida. Eles sabem o que é a beira do caminho, o que tem na beira do caminho, eles imaginam ali aquela semente caindo, sendo depositada ali, e os passarinhos já vindo e comendo. Você hoje encontra isso em alguns momentos. Você, por exemplo, deixar cair um pedaço de pão na rua, dependendo de onde você mora, você vai ver que as pombinhas vão se aproximar rapidamente para comer aquele pedaço de pão. É mais ou menos isso que eles estão entendendo, né? A beira do caminho, um local que é difícil, uma beira, e a semente cai ali. Então, veja, o cenário ele é construído para dizer o seguinte: o semeador é um só, a semente é uma só. O que vai diferenciar nessa história os resultados não é nem o semeador, não é a habilidade dele e também não é a qualidade da semente, porque a semente ela é a mesma. A questão que diferencia aqui, o que, que é? São os tipos de solo, os tipos de terreno que recebem a semente. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Tá claro aqui a imagem, né? Um solo pedregoso, não é profundo, então bateu ali, ela frutificou rápido, assim, cresceu, mas ela não era profunda, porque não tinha raiz. Aí, quando o sol começou a bater, ela não tinha os nutrientes necessários para a sobrevivência, ela foi lá e secou. Ou seja, ela teve um resultado rápido, ela teve ali uma aparência rápida, ela teve uma frutificação rápida. Ela teve ali uma imagem que, se olhasse e falasse, olha como que ela já respondeu positivamente à frutificação dela, mas os agentes externos fizeram com que ela secasse, porque ela não era profunda. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, porque ela não deu fruto.
É a imagem que também fica bem claro entre a gente, né? Sementes entre os espinhos crescem, sufocam e ela não produz fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. Ótima produção, como o irmão Isaías leu, ele parte do mínimo para o pleno, para o 100, né? O que se esperava, no máximo 30. E aqui fala, ele já começa no 30. Então ele fala, olha, é uma semente maravilhosa, poderosa, plena, e que encontrou um terreno à sua altura, que encontrou um terreno que vai dar essa produção magnífica para ela. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você pegar essa expressão nos evangelhos, e você vai ver que é uma expressão que se tornou comum no dito cristão, você vai observar isso lá em Apocalipse, por exemplo, nas 7 igrejas da Ásia Menor. Só que lá diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que está por trás desse quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Ou seja, o que está sendo falado não é algo apenas perceptível por uma audiência normal. Porque você podia falar assim, todo mundo aí tem ouvido. Aí vai vir alguém e falar assim, não, todo mundo tem orelha. Agora, o ouvido aguçado para ouvir o que ele está falando, nem todo mundo tem. Aí você pergunta, então qual que é a diferença? Quem é que tem ouvidos? Porque ele coloca isso. Ele não vai dizer que todo mundo que tem orelha, que está ouvindo o que ele está dizendo, vai entender. Ele está falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você pega os evangelhos, por exemplo, Lucas capítulo 15, lá vai dizer o seguinte, a partir do verso 1º, que os publicanos, as meretrizes, os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Você está começando a ler o capítulo 15 a partir do verso 1º. Só que se você não ler o verso anterior, que finaliza o capítulo 14, você não entende. Porque o que tem no verso 14, no capítulo 14, no último verso? Exatamente essa expressão. Jesus termina aquele chamamento dele, onde ele fala que para você ser discípulo dele, você tem que renunciar a tudo que você tem. Ele fala a questão de ser sal, de ser luz, e aí ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Lucas fala, né? Aproximaram-se de Jesus para ouvi-lo, pecadores, publicanos, meretrizes, e os fariseus, os religiosos ali, eles não quiseram ouvir Jesus, eles zombavam de Jesus. Porque eles falavam assim, olha, esse homem aí se assenta com pecadores para comer. Então, o que o evangelho mostra? Que quem tem esses ouvidos para ouvir são aquelas pessoas que não têm a ideologia religiosa da sua época. Elas não se apoiam na sua religião. São pessoas que são abertas, porque elas não têm no que se segurar. O religioso ele já tem a sua religião, ele já tem o seu ensino, a sua doutrina. Então, o que Jesus fala não é agradável para eles. Não bate com o ensinamento de Jesus. E a gente vê isso muito hoje, né? Quando você vai falar do evangelho, como o evangelho é, quando a pessoa já tem a doutrina dela, ela dá um escape. Por exemplo, se você chegar e falar assim, olha, Jesus, lá no evangelho de Lucas, ele fala que ele tem uma opção preferencial pelos pobres. O evangelho de Lucas condena a riqueza e fala que a mensagem de Deus é direcionada aos pobres. Se a pessoa que está ouvindo isso, dizendo-se cristã, ela não concorda, mesmo você mostrando os versos para ela, o que ela vai dizer? Isso é uma pregação de comunista. Ela vai tentar jogar numa doutrinação humana algo que era falado pelo próprio Senhor Jesus. Professor, deu uma falhada. Deu uma falhada depois que tu falou. Se a pessoa, mesmo depois de você apresentar os versículos, pode repetir, por favor? Deu uma falhada. Tá bom. Tá ouvindo agora? Tá legal? O que acontece? Se você apresenta o versículo para a pessoa e ela não concorda com aquele versículo, mesmo sendo cristã, ela vai atribuir a interpretação daquele versículo a uma corrente humana. Por exemplo, você pega ali os textos de Lucas. Lucas é um evangelho que ele condena a riqueza e ele diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para trazer a boa nova aos pobres. Ou seja, Jesus tem uma preferência pelos pobres.
Se você falar isso, a pessoa que não concorda com isso, ela vai atribuir isso a uma ideologia política. Então ela vai dizer assim, e isso é discurso comunista. E isso você vai ver geral. Por quê? Quando você não aceita o ensino de Jesus, você tenta desqualificá-lo, atribuir a alguma corrente humana, filosófica, ideológica, política, que você não concorda. Os fariseus faziam a mesma coisa. Quando eles não tinham como refutar o que Jesus falou, o que eles tentavam? Pegar Jesus na lei. Quando eles não conseguiam pegar Jesus na lei, eles tentavam desmoralizar Jesus. Vai dizer que Jesus era endemoniado, que a gente já viu aqui. Vai falar que ele estava fora de si. Vai dizer que o Jesus anda com pessoas, você vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 7, que são malditos porque eles não entendem a lei. Porque para eles entender a lei é você fazer parte daquela escola que eles pensavam. Então você vê muito isso, a religião e até a coisa religiosa, porque não basta você dizer assim, não, eu não tenho religião, eu só sigo Jesus. Quando você vai conversando e se aprofundando com essa pessoa, você na verdade vê que ela tem uma doutrina já nela. Não existe ninguém puro que fala assim, não, eu não tenho ideologia, eu não penso, eu só sigo a Jesus, meu negócio é com Jesus. Aí quando você começa a cavucar, a perguntar, você já vê que tem uma interpretação lá. Por exemplo, você fala assim, como que você enxerga que vai ser o futuro da humanidade? Entra onde? Na chamada escatologia. A pessoa vai te começar a te responder não numa coisa inédita. Não existe ineditismo. Ela vai te responder segundo algum comentário que ela já leu ou segundo alguma ideia. Não existe ninguém nesse mundo que traga uma doutrina inédita, principalmente em função de um texto antigo como o texto bíblico, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, sempre acaba caindo numa caixinha teológica. E quando o texto ele é grave contra nós, quando ele nos ofende, quando ele bate em nós, a gente tem uma saída teológica. Sempre é assim. Nós sempre apresentamos uma desculpa para Deus, ao invés de dizer, Senhor, está escrito mesmo na tua palavra, eu não consigo viver isso, eu preciso da sua graça. Quando bate o texto, a gente não concorda, a gente fala assim, mas isso aí é uma linguagem assim, isso é só para aquela época. Você tem pessoas hoje, por incrível que pareça, que elas dizem que o sermão da montanha é um sermão que não se aplica à igreja, que se aplica somente a Israel. Tem como você discutir isso com a pessoa? Mas por quê? Porque tem um padrão muito alto ali no Sermão do Monte. Então a pessoa fala assim, não tem como viver isso. Então eu vou dizer que isso não se aplica à igreja. Aí você fala, mas é o principal ensino de Jesus. Como que não se aplica à igreja? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse texto, ele é paradigmático, então ele mostra como que as parábolas deveriam ser interpretadas e aplicadas no dia a dia. É através dessa parábola que as outras vão ganhando um significado, ok? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí olha que interessante o texto, como ele faz um contraste muito bonito, e você só enxerga isso quando você começa a pensar o texto dentro de uma estrutura. Quando Jesus ficou sozinho, lembra que tinha no início? Multidão. Agora é Jesus sozinho com os que estavam com ele, os discípulos, os 12, os mais próximos. Então, olha que salto que o texto dá. Ele faz o ensino, ele aplica o ensino e termina com essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok, encerrou. Aí o texto vem. Quando estava sozinho com os 12, perguntaram o que significavam as parábolas. Veja, não é somente uma parábola, eram as parábolas. Teve mais de uma. Jesus disse para eles: para vocês foi dado conhecer o mistério de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. O que o texto está mostrando? Que o meio escolhido por Jesus para ocultar os mistérios de Deus daqueles que não são os seus discípulos e para revelar aos seus discípulos o mistério de Deus é o uso de parábolas. As parábolas têm essa função maravilhosa, revelar numa linguagem conhecida, simples, as coisas relativas ao mistério de Deus, ao reino de Deus.
É claro que o que está na parábola não é definitivamente o reino de Deus, mas é a semelhança ao reino de Deus. Por quê? É contada uma parábola. A parábola, aparentemente, não está significando nada acerca do reino de Deus. Concorda? Você está ouvindo uma história de Jesus que ele fala: olha, um homem saiu para semear e aí lançou a semente. Então, na cabeça deles lá, é uma coisa do dia a dia. Mas qual que é a beleza do evangelho? É você conseguir enxergar a profundidade de Deus nas coisas simples do dia a dia, nas coisas do cotidiano. Aí Jesus, como que ele tira o véu, ele revela. E aí, eu não vou ler aqui o texto, porque ele é grande, você já sabe, ele começa a explicar o que, que é cada elemento daquela parábola. Então, olha que coisa bonita. Olha como que Jesus trabalha com a comunidade. É isso que tem que ficar aqui para nós. A gente tem que guardar isso. Ele pega coisas do cotidiano e aí ele explica. Fala, olha, tinha uma mulher que ela estava cozinhando e ela colocou fermento na sua comida e aí aquela comida cresceu com aquele fermento. Aí depois ela foi e serviu aquela comida e o povo se alegrou e o povo gostou. Você fala assim, tudo bem. O que, que é isso? Isso é uma cena do dia a dia. De fato, tem as mulheres que usam fermento. Aí ele pega isso e ele explica acerca do reino de Deus. O que, que tem que ficar então para nós? Nós temos que ter essa habilidade de Jesus, de nós captarmos as coisas do dia a dia e nós enxergarmos a grandeza de Deus. Jesus, ele pegava e falava assim: olha os pássaros, eles não semeiam e nem colhem, né? Não plantam, mas Deus cuida deles. Olha esse lírio, não é bonito? Nem mesmo Salomão se vestiu como eles. E se Deus veste um lírio desse, dessa forma tão bonita, você acha que Deus não vai vestir você? O que está acontecendo com a gente, sabe o que, que é? E aqui eu encerro. Qual que é a aplicação dessa parábola? É fácil ler isso aqui, entender o que ele está falando, os tipos de solo, o coração duro, aqueles que perdem para a riqueza, aqueles que perdem para a tribulação e aqueles que fazem prosperar. A parábola, ela está explicada, não tem segredo. Essa chegou para nós com a explicação. Mas então, o que, que isso tem na nossa vida? É um texto que a gente entendeu, a gente sabe que tem pessoas com coração duro, tem pessoas que se empolgam com a mensagem do evangelho, aí daqui a pouco vem a perseguição, elas abandonam. Tem gente que está feliz com Jesus, daqui a pouco as riquezas do mundo vão lá e tomam o coração dela, ela abandona Jesus, e tem aqueles que começam a produzir, eles vão produzindo mais fruto. Ok, a gente entende isso, a gente fala, ó, tá vendo? Somente 25% deu certo, 75% não deu. A gente tem que perseverar, a gente não pode ficar triste quando não tem resultado, nós temos que continuar a perseverar. Tudo isso é bonito, tudo isso é verdadeiro, tudo isso é válido. Mas sabe qual que é a principal aplicação para nós aqui hoje? É o seguinte, a gente às vezes é tão dogmático, a gente às vezes é tão viciado em querer aplicar a doutrina certa, a gente é tão aficionado em falar assim, ó, eu tenho o ensinamento certo, aquele é um herege, né? A gente olha para todo mundo e todo mundo é herege, que a gente acaba perdendo a beleza da vida que Deus nos deu. A gente não consegue enxergar Deus no dia a dia. A gente fica parecido com os fariseus. Eu tenho a minha Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus, e aí eu começo a fazer da Bíblia o meu Deus. Sendo que a Bíblia, ela é a revelação de Deus para que eu conheça Cristo. E Cristo é muito maior que tudo isso. A igreja, qual que é a função dela? Que as cartas de Paulo falam, que nós temos que encher Cristo em tudo. Então, a mesma graça que Jesus tinha, nós precisamos ter. De enxergar uma água caindo de um chuveiro e falar assim, olha que coisa maravilhosa. Eu estou aqui tomando banho, o meu corpo está sendo lavado, mas o que me lava poderosamente é o sangue de Jesus. Eu beber uma água e falar assim, essa água mata a minha sede que eu tenho aqui. Mas a sede da minha alma, só Cristo pode matar. Eu comer um pedaço de pão, ou comer um pedaço de carne, ou me alimentar, e eu sentir aquele gosto e me alegrar em Deus e falar assim, muito obrigado por esse alimento. Mas o verdadeiro alimento da minha alma é Cristo. Isso é você começar a contemplar o mundo como Jesus enxergava. Só que às vezes a nossa mente está nublada, a nossa visão já está
preparada, a gente só consegue enxergar com pessimismo. Você já percebeu como que nós podemos ser um agente do mal? Você fica bitolado em informações que chegam para nós. Agora, nessa questão política que o Brasil está vivendo, você vê crentes que não pregam mais a boa nova. A boa nova para eles é Lula. A boa nova para eles é Bolsonaro. A boa nova para eles é Alexandre de Moraes. Eu fico cansado, às vezes, de receber de crentes coisas que são do mundo. Pessoas que agem da mesma forma que o mundo age. Aí sabe o que eu faço? Eu mando um monte de coisa para eles também do mundo. Porque a gente está perdendo a beleza da vida. A gente não está enxergando essa imensidão que Deus colocou para nós. E as parábolas, Jesus era mestre de fazer isso. Ele pegava um assunto do dia a dia e ele enxergava o reino de Deus ali. Ele conseguia enxergar o reino de Deus numa mulher que cozinhava. Ele conseguia enxergar o reino de Deus num casamento, na parábola das 10 virgens. Ele conseguia enxergar o reino de Deus num semeador que saiu para semear. Ele conseguia enxergar o reino de Deus nas crianças na praça brincando. Eu pergunto, será que o Espírito Santo ele tem encontrado em nós esse espaço para que a gente enxergue tudo o reino de Deus? Que quando você chegar na sua casa, você liga a luz lá do interruptor e você lembra do texto bíblico, você fala assim, olha, eu cheguei aqui e estava em escuridão. Eu liguei o interruptor, a luz veio. Aqui é um haja luz que está acontecendo na minha vida. Essa luz está me iluminando para que eu possa enxergar a minha casa. Mas o que me ilumina verdadeiramente é o Senhor Jesus, que ele é a luz desse mundo. A nossa mente só vai ser uma mente captada por Deus por isso, quando nós estivermos nisso. Senão, a gente pode ler essa parábola e falar assim, não, eu estou entre aqueles que a semente frutificou. Eu sou um cristão, eu sigo a Jesus, mas não. Eu posso achar que estou servindo a Jesus, mas na minha vida, qual que é a ideologia que está seguindo? É a busca pela riqueza? É a minha mente ficar preocupada com as coisas do mundo? Né? Tem gente aí que está preocupada com o governo. Aí eu falo, a sua fé está no governo ou está em Cristo? Jesus chamou você para ser um militante político ou para você levar o reino de Deus para as pessoas? Tá vendo como que a sua medida de Cristo está pequena? Ontem está falando com os irmãos. Eu ando muito com a camisa do São Paulo, né? Agora não tô, mas eu ando muito com a camisa do São Paulo aqui na Figueira. E aí o pessoal fala assim, ô São Paulino, ô São Paulino, ô São Paulino. Aí eu tava comentando com eles, será que as pessoas que elas me chamam de São Paulino, será que elas conseguem enxergar em mim, além do clube? Será que elas conseguem ver Cristo em mim, mesmo com a camisa de São Paulo, ou elas só me enxergam como São Paulino? Quando eu saio com a Bíblia debaixo do braço, será que é fácil assim, ó, aquele lá é pastor, é teólogo, é religioso, ou ela consegue ver Jesus em mim? Nós temos que chegar, eu termino aqui, naquele testemunho do apóstolo dos pés sangrentos. Tem um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O nome dele é Sadhguru Singh, né? Ele bateu na porta lá de uma casa, aí veio uma menina atendê-lo. Aí ele falou, bom dia, meu nome é tal, eu gostaria de falar com o seu pai. O seu pai é um amigo meu, eu preciso falar com o seu pai. Você pode chamá-lo para mim? Aí a menina, sim, senhor. A menina foi lá e foi chamar o pai. Falou, pai, tem um homem querendo falar com o senhor. Aí pergunta, aí ele falou, é filha, quem é? Ele falou assim, pai, eu não sei o nome dele não, mas eu só sei uma coisa, que quando ele chegou ali, parecia que eu estava vendo Jesus. Quem era Jesus para essa menina para ela falar que aquele homem parecia Jesus? O que as pessoas estão vendo em nós? Lula, Bolsonaro, um time de futebol, um religioso de uma denominação? Ou será que as pessoas olham para nós e vê Jesus? Se elas veem Jesus, a semente frutificou. Se elas não veem Jesus, a semente está esmagada dentro de nós. A gente está até com a semente dentro de nós, mas ela está sufocada. Alguma coisa não está fazendo que ela frutifique.
Mas se Jesus está vivendo em nós e as pessoas estão vendo Jesus em nós, a gente pode dizer, a semente frutificou. Por isso que ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Passar por irmão Isaías. Amém, amém. Que maravilha. Arnaldo está escondido, irmã Jacira também. Eu louvo a Deus por essa palavra, professor, muito boa. Eu tinha aqui, ó. Eu tinha muita pergunta aqui, professor, não dá para ver, não. Aqui, ó, Daci, ó. Eu tinha uma, duas, três, tinha Cartucho cinco cheio. perguntas. Tinha 5 perguntas, mas o professor já respondeu a maioria delas. A maioria delas. É, é, eu anotei aqui, fiz a anotação. A questão da forma como Jesus discorria com as suas falas, né? É muito interessante, o professor falou agora no final, como Jesus, Jesus hoje, se ele chegasse na oficina, Batista, oficina de carro, ele ia olhar o Daci, ele ia olhar uma oficina, um carro suspenso, Jesus ia falar, vocês têm que se escorar em mim, porque eu que vou dar força para vocês estarem suspensos desse mundo. Ele ia usar, né? É uma parábola, né? Ia usar o exemplo ali. Então é interessante. E outra coisa que eu acho interessante, professor, lendo o que nós lemos, é que hoje nós não temos a noção, e quem está às vezes pregando, Arnaldo, não passa a noção geográfica do tamanho daquela cidade. Quando nós lemos que aquela cidade não tinha estradas, né? Que eram picadas, eram caminhos que tinha, porque normalmente as pessoas fazem uma elas fazem uma comparação de Nazaré. A Nazaré era igual Nova Iguaçu, era igual Uhum. Madureira, aqui no caso Marechal Hermes, Nazaré. A gente não consegue jogar a nossa mente, e quem está pregando também, Batista, jogar a nossa mente para a pequenez, para o tamanho daquela comunidade ali. Entendeu? E é muito importante, professor, hoje nós aprendermos isso, que era uma cidade pequena. Eu vi o Brian pregando sobre isso, a coisa mais linda, que eles não tinham terrenos, era umas picadinhas que passava. Aí vem a questão do sal na terra, né, professor? Isso. Jogavam sal, Batista, na terra para queimar o capim, para as pessoas caminharem em cima do sal e tal. Então, essa formatação das cidades na Bíblia é muito interessante para nós. E eu queria saber se o Aldaci tem alguma pergunta, o Arnaldo tem alguma pergunta a respeito do que foi falado, o Batista tem alguma pergunta, a irmã Jacira. Ninguém tem perguntas? Sobrenatural de Deus, a extensão do culto. O pastor Eduardo pregou o que o professor Hilton falou hoje, sobre generosidade. A generosidade leva ao arrependimento. Ele pregou sobre Zaqueu. Nós, povo de Deus, estamos deixando de ser generosos. Caramba! Foi extensão do que o pastor Wilton falou aí, pô. Nós, povo de Deus, nós estamos deixando, nós não estamos mais parecendo com o Senhor Jesus. Olha só, sobrenatural. Sair da igreja, sabe, ouvir uma palavra, agora é extensivo, agora o que o professor falou aí, né? Pregou que eu quero até receber Jesus de novo, quero saber quando é que vai ser o batismo, entendeu? Meu Deus, entendeu? Muito Mas é. bom. Maravilha de Deus. É isso aí. Eu queria A deixar o professor. generosidade, olha o tema da mensagem. A generosidade leva ao arrependimento. A vida de Zaqueu, Zaqueu foi transformada assim, ó. É, Entendeu? Direto, é, sabe? muito bom, Incrível. Arnaldo. E a igreja, eu queria que o professor falasse algo, já são 10 horas. É, eu queria que o professor falasse algo, então essa vai ser a única consideração, professor, hoje. É, a igreja hoje, ela não está. Quando a gente fala, a gente não pode generalizar, né? Não Uhum. pode generalizar com certeza. Não sei, alguém me mandou hoje uma igreja que
uma igreja da Penha, o Batista, que eles fazem culto às sexta-feira, meia-noite, na Lapa, só para os moradores de rua. Olha que coisa linda. Ali eles dão comida, dão assistência, uma igreja. Então, eu queria que o professor falasse a respeito dessa questão da igreja comunitária, a igreja que cuida dos caídos, a igreja que é generosa, como Jesus era um generoso, né? Padre Júlio Lancelotti, ele fala que Jesus só andava com os indesejáveis, Arnaldo. Jesus só andava com os indesejáveis, não é? Então, a igreja hoje ela não quer os indesejáveis. Pelo contrário, a igreja hoje ela quer matar os indesejáveis. A igreja hoje. Eu queria que o professor falasse a respeito. Eu já vi, nós cansamos de ver aí nos palanques das igrejas, bandido bom é bandido morto. Nós cansamos de ver aí nessa tal de Marcha para Jesus, que não tem nada de Jesus aí. Essa marcha, não sei que tem como tem crente que consegue ir, fazendo coro. Aqui, ó, na Marcha para Jesus, aqui, ó. Bandido bom é bandido morto. Eu queria que o professor fizesse um comparativo de Jesus hoje. Como ele se comportaria? Por favor, professor, para a gente terminar. O caminho de Jesus, ele é uma expressão que é usada, né? Na contramão com Jesus. Quando você se preocupa com a estruturação da sua fé, com você institucionalizar a fé, você pode ir, você está indo na contramão de Jesus. Porque Jesus é um caminho, é um segmento. Então, quando eu coloco assim, ó, eu vou me reunir com aquele grupo para nós fazermos uma ação social, tá errado. Você pode até fazer de maneira comunitária, mas isso é na nossa vida. Jesus, por onde ele passava, ele fazia isso. Só que quando você prega dessa forma, quando você prega o evangelho, o que vai acontecer? As pessoas vão questionar a necessidade de ter uma estruturação. Então, você, para manter a estruturação toda, você não pode falar de Jesus, você não pode falar do evangelho, porque não bate. Aí quem que vai ser o profeta desse movimento, do segmento de Jesus? Às vezes é uma pessoa que ela nem segue Jesus. Ela só vai questionar, falar assim, olha, esse Jesus que você segue aí, que você fala que você segue, ele andava com tal tipo de pessoa. Por que você não anda? Por que as suas amizades não são? Por que você se fechou somente no seu círculo religioso? Aí você vai pegar outros textos para tentar tirar aquilo que o rapaz te falou em função de uma prática de Jesus. Você percebe que é um engodo isso? É você tentando justificar algo que não está sendo visto na nossa vida com uma outra característica, com um texto bíblico. É o sistema religioso, é o fariseu. E aqui eu ressalto, hein? Eu não faço parte do sistema religioso. Eu já fiz, eu já saí, eu fui 30 anos no sistema religioso. Mas eu falo, mas a sua mentalidade ainda não faz parte? Você pode não estar reunido no local. Mas onde que está a sua esperança? É em Cristo e somente em Cristo? Não, está nas coisas desse mundo ainda. A gente não rompeu. Tem um teólogo francês que ele escreveu um livro que foi lançado pela editora Vozes, aqui no Brasil, que ele fala assim, o cristianismo que nunca existiu. O Nietzsche também falava isso, né? O filósofo Nietzsche, ele dizia assim, o último cristão morreu na cruz. Porque assim, você vê os evangelhos e você não vê prática do evangelho naqueles que falam que seguem o evangelho. Aí que eu estou dizendo que surge a questão de você ficar debatendo doutrinas. O que virou o cristianismo para muitas pessoas? Debater doutrinas. Então ele chega para você, a maioria, ela não pergunta assim, como é que eu posso viver uma vida parecida com Jesus? Não. Eu aqui recebo, vocês sabem disso, muitas mensagens durante o dia. A maioria das mensagens que eu respondo é sobre dúvidas em textos bíblicos. É necessário ter isso na igreja? Mas só está sendo isso. Eu dificilmente recebo uma mensagem que alguém pergunta assim. Eu vou até dar um testemunho aqui. Teve uma vez um irmão aqui desse grupo que fez isso, que é o Arnaldo. Que lê um texto bíblico e falou, olha, esse texto fala que nós temos que fazer isso. Como que eu posso fazer isso? Não sei se o Arnaldo lembra disso. Então, você vê pouco isso.
a pessoa lê o texto bíblico e fala assim, olha, aqui está dizendo que tem que ser assim. É assim mesmo? A gente tem que viver isso? Ah, então eu tenho que mudar. O que isso aí é? A semente chegou ali e frutificou. Porque a maioria é o seguinte, ó, hoje mesmo, vou dar um exemplo de hoje. O irmão mandou um texto e falou assim, ó, esse versículo está falando tal coisa. Isso aí se refere à segunda vinda de Jesus? Então, assim, fica um debate doutrinário, Isaías, que você não vê Jesus fazer isso. É isso que a gente não consegue entender. A pessoa, ela se apegou à Bíblia dela e para ela é só ficar falando o dia inteiro de Bíblia, de doutrina bíblica, de o que esse texto está dizendo, tal. Não, e não é isso. Não tem prática. É prática. Tem um momento do ensino? Tem. Mas cadê a prática? Cadê a misericórdia? Você vê cristãos usando os mesmos termos das pessoas que não têm Cristo, com os mesmos pensamentos, brigando por coisas que você fala, gente, eu vou perguntar aqui para vocês acham que Jesus ficaria brigando por Lula e Bolsonaro? Aí você fala assim, não, aí o Isaías ri. Aí você fala, não, mas o Isaías ri porque é uma coisa que é para rir. Só que você, na prática, de 90% das pessoas de hoje, elas vivem isso. Não é uma coisa que era para rir? Você fala, claro que não, rapaz. Você acha que Jesus ia ficar... Eu até me mandei imprimir aquele escândalo da misericórdia. Vou começar a ler, vou esmiuçar, vou mastigar aquilo. Isso. Aquele PDF que deixou o escândalo da misericórdia em Lucas. Meu Deus. Caramba, aquilo ali me deixou espantado. Deus tem falado tremendamente no meu coração a respeito da palavra misericórdia. Entendeu? Aí eu vou mergulhar de cabeça naquele estudo ali. Em Lucas, né? Você acha que Jesus ia chegar... O Isaías é flamenguista, eu sou vascaíno, por exemplo. Você acha que Jesus ia chegar, ele ia ser vascaíno para xingar o Isaías? Falar, o Isaías é um mulambo. Aí você fala, não tem, cara, não tem sentido. Então, o que está acontecendo de fato? Jesus, ele é um tema a mais na vida das pessoas. Professor... São duas coisas, eu vou encerrar, não falo mais do Isaías. Duas coisas bem interessantes. Uma foi do Billy Graham. O Billy Graham, uma vez, estava jogando golfe com o irmão. Golfe. E estava lá perguntando pro irmão como é que estava a família dele, jogando golfe e tal. Quando terminou o jogo, esse cara a tarde toda jogando. Quando terminou o jogo, o cara que era amigo dele, mas não era cristão, falou assim para ele, ô Billy, cara, eu tenho que te confessar uma coisa. Ele falou, pois não. Cara, eu gosto de jogar golfe com você, mas hoje eu fiquei muito incomodado. Aí o Billy Graham, é mesmo? O que eu fiz? Eu fiz uma coisa errada? Aí ele falou assim, não, olha só, você não parou de pregar para mim. Aí o Billy Graham falou assim, mas eu não falei em nenhum momento sobre Jesus. Percebe o que é a vida da pessoa? E a outra, dentro disso que o Arnaldo está falando, eu nunca esqueço um testemunho do Witness Lee. Esse testemunho mexeu muito comigo. Aquele irmão chinês, o Witness Lee. Ele falou que uma vez ele estava orando ao Senhor e o Senhor falou para ele assim, meu servo, tem uma coisa que eu não consigo vencer na sua vida. Aí ele já imaginou o quê? Um pecado, né? Aí falou assim, Senhor, me ilumina, porque eu não estou enxergando que pecado que eu estou cometendo contra o Senhor. Eu procuro viver uma vida santa na tua presença, tal. Aí ele falou que o Senhor falou para ele assim, tem uma coisa na sua vida que você ama muito mais do que eu. Ele falou, o que, Senhor? Eu não consigo ver. O que tem na minha vida que eu amo mais do que o Senhor? Aí o Senhor falou para ele assim, o estudo bíblico. Você ama estudar mais a Bíblia do que a mim. Aquilo, quando eu li aquele testemunho, meu coração gelou. Aí eu me perguntei, será que eu amo mais o estudo bíblico, o estudo teológico do que Cristo? É tremendo isso aí, né, Arnaldo? Será que eu consigo ficar quieto diante do Senhor? Ou será que eu só enxergo o Senhor quando eu estou lendo o texto bíblico? Quando eu estou discutindo com alguém em teologia? Será que eu consigo ficar sozinho com o Senhor e falar assim, ô Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo que eu tenho. Pode ir embora todos esses livros, pode até levar minha Bíblia. Porque eu tenho o Senhor. Pode até proibir a Bíblia que eu tenho o Senhor. Aí quando aquele irmão contou isso, que ele falou, ó, eu amava mais o estudo bíblico do que Cristo,
Meu irmão. Professor, eu tenho pregado bastante, impressionante. Eu tenho pregado bastante. É, é, e eu falei isso numa reunião, professor, que teve um momento da igreja, Arnaldo, que não existia o Novo Testamento. Exato. Não existia. Até o ano 70, 80, né, professor? Exato. Não existia a Bíblia, Batista. E as pessoas se mantinham fiéis. Elas conheciam Cristo, né? Elas conheciam Cristo. Cristo já tinha morrido e não tinha Bíblia, Arnaldo. Olha aquilo. Foi pelo Zoom que eu preguei, o irmão falou assim: eu só não concordo com o que foi dito, porque eu amo a palavra. Se eu não ler a Bíblia um dia, eu estou perdido. Eu falei, Jesus, então essas. E eu fui pregar também numa Assembleia de Deus aqui, foi na Assembleia de Deus de Honório Batista, ali perto do Palmeirinha, fui pregar lá. Aí eu cheguei num momento, eu falei, eu já sei que eu não vou voltar mais na igreja, né, Wilton? Eu vou pregar só Sim. uma vez. Aí eu falei assim, olha, irmãos, interessante, é culto de missões. Eu falei, Sim. irmãos, interessante. Esse culto não deveria nem existir nas igrejas. Exato. Não deveria existir culto de missões. Não deveria existir. Vão pegar 200 panfletos aqui para sair panfletando. Isso não deveria existir. Isso deveria ser uma coisa normal na nossa vida. Exato. A minha vida, eu não tinha que ficar dando panfleto, Batista, para as pessoas. Eu não tinha que fazer isso. Eu tinha que viver isso. Viver isso. Mas, já que nós utilizamos, amém. Entendeu? Exato. Isso as pessoas se acomodam nisso. Acomodam. Aí chega em casa. Então, quando está entre os homens, entre o grupo de homens, terça-feira eu distribuí 100 panfletos. Aí o outro fala: eu consegui distribuir para a honra e glória do Senhor Jesus 200 panfletos. Para a honra e glória. Está entendendo? Mas amém. Vamos terminar, cara. Vamos terminar. Pois Deixa eu aí, falar um negocinho só aí. Só Por para favor. poder edificar a vida de vocês através do Espírito Santo de Deus. Sim. Entendeu? A resposta de Deus que já tinha me dado, vocês estão corroborando com essa resposta. Eu tinha uma Bíblia, a Bíblia até que eu levei a primeira vez lá na casa do Isaías, né? Lá no Bom Sim. Pastor, minha Bíblia era muito anotada, tinha muita coisa. A coisa rica que o Espírito Santo de Deus me dava, eu anotava, mas era muito anotado. Eu mostrava para as pessoas na igreja, que isso, Arnaldo, que Bíblia é essa? O quê? Muitas coisas as pessoas vinham me perguntar, tá aqui, tá aqui, tá ali. Tá. Hoje mesmo, quando o pastor falou, começou a iniciar, né? É uma passagem, Lucas 19, Zaqueu. Sim. Lucas 19, a gente sabe já Zaqueu. Então, tinha muita coisa anotada sobre Zaqueu, observações, coisas que o Espírito Santo me dava na Bíblia. Eu Sim. entrando na minha casa com essa Bíblia, eu entrando, né? Vindo do evento lá, igreja mesmo, estava com a caixa de uma caixa de vidro, né? Aquelas suqueiras, né? Sim. Que foi feito um coquetel. Aí Já tinha 3 suqueiros imagino. da minha esposa. Já Aí eu imagino. entrando em casa na rua, botei a Bíblia em cima da caixa da suqueira e botei em cima da lixeira, assim, para abrir o portão, né? Aí é que o Sim. carro deu uma carona pra gente, deixei a Bíblia em cima da suqueira, na lixeira. Só fui lembrar à noite. Quando cheguei lá fora, cadê a Bíblia? Já Aí tinha. parei, gelei. A Bíblia desde 2010, eu comprei essa Bíblia em 2010. Letra jumbo, grandona. Tinha as observações de estudo e tudo, mas tinha muita coisa que, sabe, como eu falei, eu não consigo, como eu falo para as pessoas, eu não consigo ler a Bíblia em um ano. A Nem Bíblia, eu. leitura de um ano. Para mim não existe isso. A minha leitura é reflexiva. Eu não consigo. Eu vou ler um texto e Deus me leva para lá, para cá e tudo. Não Sim. consigo. Ler a Bíblia em Glória um a ano? Deus. Não Glória a tenho. Deus. Exato. Esses anos todos que eu estou na caminhada com o Senhor, eu nunca consegui ler a Bíblia em um ano. É difícil. Então, aí Deus, o que aconteceu? Eu estava endeusando essa Bíblia. Sabe? Eu Sim. abraçava como você abraçou esse livro aí, pastor. Sim. Abraçava, assim, cara, muita anotação, muita coisa, mas era demais. Muita anotação, muita coisa minha. Aí o que Deus fez? Fez com que eu perdesse. Coração gelou, fiquei desesperado, aí dei aquela parada.
Sim. Parei, aí na hora ele dá o refrigério. É igual a gente perde um ente querido. Eu me senti assim, né? Perdendo um ente querido, se aí o Espírito Santo vem, consolador. Caramba! Calma. Agora vocês estão falando isso aí só para poder enfatizar mais que Deus Glória a Deus. Pode alcançou meu falar, coração professor. nessa época aí. Pode Isaías, falar, professor. eu só queria que vocês orassem por mim, porque sábado é meu aniversário. Eu sei. Aí Eu tô, vocês orassem por mim. nós estamos vendo aqui, eu, irmã Jacira, Sim. e talvez o Márcio. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo aí, pô. Vai ter Entendeu? uma reunião lá em Xerém, à noite. Vai ter à noite? Vai. Então, vamos ver se a gente consegue dar um pulo aí. Isso Mas, aí. de repente, a gente iria até mais 3 horas, entendeu? Tá Por, ótimo. por aí, vamos nos falando. Quero Com falar com o certeza. Márcio e tal. De repente, não sei se o Batista está de bobeira, sábado. Arnaldo Ele é. é- Arnaldo já foi, né, Arnaldo? Não, ainda não. Já, pô. Tô com o Aqui livro não. dele aqui um tempão, tô com o Ele livro tá com dele meu, para entregar aqui um ele tá tempão, com meu pô. livro. Tu É o nunca livro que foi, eu tô para entregar tu a ele. nunca foi com a gente, não, Arnaldo? Não, não Nunca, foi. Ah, nunca tá. Eu tô foi. confundindo Arnaldo, então. Eu não Vou ver tenho, o não tive Max. ainda esse privilégio. Quem Se foi tu foi vê, o Max. se tu vê o Max, Arnaldo, fala com ele se ele não quer ir, pô. O Lá no Max veio. fórum, se tu vê o Max, O Max fala veio. que eu não tô te ouvindo. Tá bom, tá bom. Eu Falou? falo com Vamos ele, orar vou ver se eu então. falo com ele. Batista, muito obrigado por você tiver estar aqui participando, tá bom? Amém. Quinta-feira estamos aqui de novo. Se você quiser participar. Ah, ela também estava, né? Aqui nós aprendemos a palavra de Deus. Ah, tá aí. Amém. Você gostou, né? Gostou? Interessante, né? Fala aí, fala para mim te ouvir. Sim, amém. Muito bom. Estava aqui Amém. só ligadinha. Amém. Glória a Amém. Deus. Toda quinta-feira nós estamos. Se você quiser perguntar, convidar pessoas para perguntar, para aprender, crescer junto, né? É do conforto das nossas casas, é muito bom. Do Irmã conforto. Jacira também tá aí, né, Isaías? Oi? Irmã Jacira também A tá aí, irmã né? Jacira está Já quietinha sei, hoje, irmã Jacira. mas Está já com sei. Isso aí. frio. Ela Ela está com abriu agora o frio. microfone dela. Abre o microfone. Fala, irmã Jacira. Oi, tô quietinha aqui ouvindo todos. Amém. Amém. E Beijo. o pastor Wilton, como sempre, me voltou para pensar muito. Quando ele fala ver Deus na pessoa, ver Cristo na pessoa, realmente É. É verdade. para pensar. Amém. 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 Vamos orar. Vamos orar pela vida do professor. Amém. Muito Agradecer a obrigado. Deus. Agradecer a Deus por esse homem que é uma bênção nas nossas vidas. Eu falo isso sem medo de nascer um espírito soberbo, um espírito arrogante, porque o professor Hilton já está maturado, já está maduro em entender quando a soberba vem, quando a arrogância vem. O professor Hilton já fica ligado, já joga isso na lata do lixo. Por isso que eu Amém. falo isso, que é um homem de Deus, escolhido do Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos na noite desse dia por tão preciosa reunião que nós tivemos. Amém, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela vida do Batista, da esposa dele, Aleluia, Jesus. pela vida da irmã Jacira, a saúde da irmã Amém. Jacira, Senhor. Glória a Deus. Realmente, como ela falou, hoje, Senhor, tu nos colocou para pensar, Amém, Jesus. falar de coisas tão importantes como a tua palavra, a tua Bíblia, a Bíblia que tu deixou para nós, falar de coisas tão importantes que nós amamos tanto, que é a tua palavra, mas numa perspectiva tão madura e tão Aleluia. verdadeira, Senhor. Senhor, que nós possamos viver o que nós pregamos, Senhor. Eu sou um vacilão, eu sou um falho, Aleluia. Senhor. Eu tenho que melhorar, Senhor. Eu tenho Aleluia, que crer em Jesus. Ti, Senhor. Muito Ó, obrigado. Jesus, eu te peço pela vida do irmão Alvaci, Pai. Aleluia, Dá Jesus. saúde a ele, o Arnaldo. Abençoa teu servo. Continua colocando cada dia mais dose do teu espírito na vida do Aleluia, Arnaldo, Jesus. da esposa dele, Senhor. Muito E, em obrigado, especial, Senhor. eu te peço pela vida do professor Wilton. Amém, Senhor, Jesus. continue dando esse amor, essa Muito obrigado, paciência, Jesus. esse Alcança com carinho poder e glória, em Senhor. responder, às vezes, num dia
a mesma pergunta durante 3 vezes, 4 Amém. vezes, Muito perguntarem obrigado. para ele, e ele, com esse espírito de mansidão, com essa tranquilidade, Senhor, responder, porque ele sabe Amém, que isso Jesus. ele é uma ferramenta potente nas Guarda a tuas mente, mãos, Pai, Senhor. coração. Guarda a vida do meu professor, Senhor. Amém, Jesus. Honra ele, Pai, por favor, mesmo ele Muito não obrigado, sendo Jesus. professor, Sim, mas tu abençoa, dá um presente. Aleluia, Eu não Jesus. posso Isso é deixar de te maravilhoso. pedir um meu Deus. presente para ele, Pai. aleluia. Muito Talvez obrigado, um Jesus. presente que ele nunca te pediu, mas um Aleluia, presente Jesus. que vai surgir do nada. Oh, glória E a vai Deus. deixar Aleluia. ele impressionado com o que tu vai Muito dar para obrigado, ele. Jesus. Pai, Ó, Jesus, em nome visita a do seu família filho, dele, os Senhor Jesus. filhos, Senhor. Aleluia, Jesus. Guarda, Muito nos obrigado, livra Senhor Deus. nesse tempo de resfriado. Nos livra, nos Jesus. guarda. Nos Aleluia. dê uma noite abençoada. Muito Vai obrigado, semeando os Jesus. caminhos dos filhos do professor. Ó, Aleluia, Jesus, Jesus. vai guardando os namorados, as namoradas, Senhor. O Aleluia, Jesus. esposo, a esposa dos filhos dele, Senhor. É, Jesus. Muito Ó, obrigado. Jesus, eles estão vivos, Senhor, eles estão vivos. Vai Aleluia, Jesus. guardando, vai dando fazendo com que ele seja uma pessoa sem traumas. Aleluia, Jesus. Glória a Guarda a Deus. vida do nosso professor. Eu te Amém. agradeço, meu Muito Pai, obrigado, por essa Jesus. reunião, em nome do teu filho amado Jesus Glória a Cristo. Deus. Aleluia, Amém, Jesus. Jesus. Amém. Amém. Ó, Amém. agora, professor, nós vamos nos reunir na cantina, É porque isso. a Glória a mulher do Batista, a esposa do Batista e o Batista fizeram um empadão. Ô, glória. Fizeram um empadão Amém. agora para a gente comer na cantina. Vamos embora. Vamos para a cantina agora. Direto, direto. Acabou o estudo? Vamos para a Amém. cantina. Cantina.